na solenidade de todos os santos e santas de Deus, que neste ano celebramos no domingo, a Igreja proclama em sua liturgia as bem-aventuranças. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a este nosso canal Sagrada Palavra. Eu sou o Padre João Batista. Vamos à nossa meditação das bem-aventuranças, neste domingo de todos os santos e santas de Deus. Este trecho de Mateus, ou essa passagem de Mateus, que está no capítulo 5, versículo 1 a 12, como dito, encontra paralelo no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 20 a 22, com a diferença de que, em Mateus, Jesus proclama 8 bem-aventuranças, enquanto que em Lucas apenas 4. 8 bem-aventuranças. São como que 8 portas abertas para que nós possamos passar e entrar para o reino de Deus. É o convite de Jesus. Bem-aventurança, ou bem-aventuranças, ou beato, vem, ou é a tradução portuguesa do adjetivo grego makarios, que significa beato, santo, feliz. Trata-se de uma expressão sapiencial muito recorrente nos Salmos e nos Provérbios. A bem-aventurança, ou a felicidade, é dom de Deus, mas o acento pode ser diferente. Se no Salmo 32, versículo 1, por exemplo, o acento está em que a pessoa que é dita bem-aventurada, beata, encontra a bem-aventurança, a felicidade, não pelos próprios méritos, mas pela misericórdia gratuita de Deus. Já nas bem-aventuranças de Mateus, Jesus insiste sobre as qualidades humanas abertas a acolher a bem-aventurança. Jesus está sentado sobre um monte, ensina as multidões, mas os discípulos também estão perto de Jesus, ou se aproximam de Jesus para ouvir o ensinamento. São os primeiros a ouvir de Jesus, os que estão mais próximos. Mas esse detalhe não é um privilégio, pois Jesus ensina aos discípulos e a toda a multidão que ali representa todos os povos, qualquer pessoa aberta a acolher os ensinamentos de Deus. O discípulo do reino é aquele que já abriu o coração, o seu coração, no seu dia a dia, em seus afazeres, para acolher as bem-aventuranças pregadas ou proclamadas por Jesus. Pobreza, mansidão, sede e fome de justiça, sede e fome de fazer a vontade de Deus, promover a paz. Jesus não é um politiqueiro qualquer que engana e faz promessas que não cumprirá. A partir das bem-aventuranças, Jesus deixa bem claro, desde o início, desde que estamos no início do Evangelho, no início da pregação do Evangelho, no início do ministério público de Jesus. Então, desde o início, Jesus deixa claro quem são possivelmente as pessoas que podem se identificar com o seu Evangelho, com a sua proposta. E deixa bem claro também quem possivelmente não se identificará com o seu Evangelho jamais, não se identificará jamais com o seu projeto. Isso é feito por Jesus, certamente, para que ninguém se deixe levar por um entusiasmo inicial, por um engano inicial e depois se arrependa. E essas bem-aventuranças propõem valores desconcertantes. Se Jesus dissesse: felizes os que têm boa saúde, os que ganham muito dinheiro, os que desfrutam dos bens deste mundo,
não haveria necessidade de justificar essas afirmações. Qualquer pessoa estaria de acordo, qualquer pessoa concordaria. No entanto, Jesus proclama felizes as pessoas que sofrem, os pobres, os que choram, os aflitos, os que são perseguidos. Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que são perseguidos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, ou os aflitos, porque serão consolados. Cada bem-aventurança, então, é seguida de uma justificativa, porque deles é o reino dos céus, no caso da primeira e da última bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, os que são perseguidos porque fazem a vontade de Deus, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados os aflitos, os que choram porque serão consolados. O prêmio prometido na primeira e na última é o reino dos céus. Na realidade, todas as outras bem-aventuranças também se referem ao reino de Deus. Apenas fixam-se em determinados aspectos, vamos dizer, mais concretos, mais perceptíveis aos nossos olhos humanos. Esta recompensa, no entanto, ou portanto, não pode ser interpretada apenas como futura, como que recebida apenas na outra vida, na vida eterna. A bem-aventurança, a recompensa, o prêmio começa a ser recebido, começa a ser realizado nesta vida. Isto é, todas essas pessoas são felizes porque podem participar já da comunidade cristã. O reino dos céus já acontecendo entre nós. Participar da comunidade cristã, que é uma pequena antecipação do reino definitivo de Deus. E mais tarde, participar do reino definitivo de Deus. As bem-aventuranças não são uma porção de obstáculos que teríamos que ultrapassar um após outro, um obstáculo após outro, para fazer parte ou tomar parte do reino de Deus. Mas são, sim, 8 grandes portas abertas por onde se pode entrar para escutar e seguir Jesus. Vamos dar uma volta em torno desse edifício das bem-aventuranças. Qual delas está mais próxima à minha situação? Qual das portas desse prédio das bem-aventuranças eu posso entrar? Por qual dessas portas eu passarei para entrar no reino de Deus? Tomara que a gente encontre pelo menos uma porta. O problema é se a gente não encontrar nenhuma, não é verdade? As bem-aventuranças nos dizem quais pessoas podem entender e aceitar a mensagem de Jesus e assim tomar parte da comunidade cristã. Elas são uma exposição de situações e de atitudes diante da vida que permitem entender o Evangelho e entusiasmar-se com as palavras de Jesus. As bem-aventuranças não dizem sofre para poder entrar no reino de Deus, mas diz: se sofres, não penses que teu sofrimento é absurdo. Permita-te entender o Evangelho e seguir Jesus. As bem-aventuranças não dizem: procura que te roubem teus bens para agir de forma não violenta. Não diz isso, mas diz: se respondes à violência com a não violência, não penses que sejas um bobo, um estúpido, um tolo. Considera-te feliz porque ages conforme Jesus, porque ages
da mesma forma que Jesus agiu e age. Se respondes à violência com a não violência, não penses que sejas um bobo. Considera-te feliz porque ages como Jesus, porque a sua ação é semelhante à ação de Jesus. As bem-aventuranças se convertem assim no modelo de vida proposto por Jesus para os seus seguidores, para quem quer assumir o Evangelho em sua vida. As bem-aventuranças são como que o RG, a identidade do cristão. E bem-aventurados os que promovem a paz, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os mansos. E por aí afora. Essa é a nossa identidade. É a identidade do cristão. É a identidade do discípulo de Jesus. Peço que você se inscreva nesse nosso canal para outros vídeos sobre a Palavra de Deus, sobre os Evangelhos do domingo. Bem-aventurado sejas tu. Fique com Deus.